Oi pessoal, eu sou Wilson Castro da Igreja Chuva Serode em Porto Alegre e hoje nós vamos estar falando sobre as 3 dimensões da vida cristã. Nós vamos descobrir nos textos sagrados que há 3 dimensões da vida cristã que nós podemos classificar como a dimensão interna, a dimensão externa e a dimensão eterna. E Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala a respeito dessas 3 dimensões e eu acho muito interessante a igreja conhecer. Então vamos falar sobre a primeira destas dimensões, que é a dimensão interna da vida cristã. E nós vamos ver Paulo falando sobre isso na sua segunda carta à igreja de Coríntios, como eu falei, no capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Bem, aqui Paulo está nos falando dessa primeira dimensão, que é uma dimensão interna, que é a dimensão da consciência. Deus deu ao homem a consciência, esta luzinha que acende dentro de nós e que nos alerta quando nós estamos fugindo daquilo que é certo, daquilo que é correto. E a consciência ela é muito importante, ela é importante demais. E é verdade que às vezes ela pode ficar extremamente sensível, onde então nós ficamos debaixo de um jugo de condenação e de culpa, ou ela pode ficar cauterizada de tanto pecarmos ou de sermos tão bombardeados pelas a falta de valor, o relativismo que há no mundo, que de repente aquilo que antes nos parecia errado já não parece errado mais. A única maneira de nós balizarmos a consciência para que ela realmente seja um instrumento útil é através da palavra de Deus. Conhecendo bem a palavra de Deus, conhecendo bem os mandamentos, as promessas, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, nós podemos então ter parâmetros para guiar a nossa consciência. E quão importante é nós seguirmos a nossa consciência. Em certo lugar, Paulo diz que alguns naufragaram na fé, porque não guardaram, não respeitaram a sua consciência. A igreja, ela precisa entender que esta ferramenta, ela é essencial e ela é necessária. Bem, a outra dimensão que Paulo vai nos falar é da dimensão externa da vida cristã. E ele vai falar sobre isso no capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha, Deus tem capacitado a todos nós com talentos, com vocação, com dons e com personalidades. E, na verdade, ele tem um propósito, um destino para cada um. E nós somos chamados a frutificar e a darmos frutos que vão permanecer por toda a eternidade. Ninguém aqui é chamado para ser um esquentador de banco. Todos nós somos ministros. No entanto, nós temos que ter o cuidado porque na nossa inteligência, nos nossos talentos, na nossa capacidade natural, na nossa força, podemos fazer muitas coisas boas. Mas para Deus só vale aquilo que nasce do Espírito e que é sustentado pelo Espírito. Paulo diz aqui que a capacidade dele vinha do Senhor, vinha do poder de Deus na sua vida. E nós como cristãos, nós precisamos entender, seja no mundo secular, no nosso trabalho, na nossa profissão, seja na igreja, no nosso ministério, no nosso chamado, que a nossa dependência sempre deve ser do Senhor, do seu Espírito, da sua graça. Porque se nós tentarmos servir o Senhor na nossa força, na nossa capacidade, a tendência é nos cansarmos, nos fatigarmos e provavelmente darmos pouco fruto. A última dimensão é a dimensão eterna, que Paulo fala ainda
no capítulo 3, só que agora nos versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esta dimensão eterna tem a ver com a nossa transformação à imagem e semelhança de Jesus. Desde o dia em que nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito dele entrou em nosso espírito e iniciou um processo de metamorfose, um processo de transformação de dentro para fora, que está nos levando à imagem de Jesus. E isso começa no dia primeiro da nossa conversão e vai continuar até o dia da nossa morte e volta de Jesus. Dificilmente seremos perfeitos nesta vida, mas como diz Paulo, deixando para trás aquelas coisas que me seguram, prossigo para o alvo, para aquilo que eu fui chamado, para a minha vocação. Então, o cristão, ele não se contenta em simplesmente estar onde ele está hoje. Ele sempre quer melhorar, ele sempre está em busca de ser mais parecido com Jesus na sua maneira de pensar, de reagir, de se relacionar com o Pai, de servir, de manifestar o poder de Deus. O cristão, ele olha para trás e ele precisa ver que houve crescimento, que houve avanço. A graça nos é dada para isso. O Espírito nos é dado para isso. Então, o cristão ele não pode se contentar em parar no tempo. Aliás, parar no tempo é retroagir. A vida cristã ela é dinâmica e ela é progressiva. É de glória em glória. Então, na medida que nós buscamos o Senhor, que obedecemos o Senhor, que dependemos do Senhor, o normal, o natural é irmos crescendo e cada vez mais sendo parecido com Jesus na maneira de pensar, falar e agir. Essa é a dimensão eterna que nós devemos sempre almejar. Bem, queridos, quando essas três dimensões estão alinhadas com a vontade de Deus, alinhadas com a palavra de Deus, nós podemos dizer que nós somos crentes espirituais. Quando alguma dessas dimensões está desalinhada com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, então nós podemos dizer que nós somos crentes carnais. Então deve haver esse cuidado, primeiro, com a nossa consciência, segundo, com a nossa dependência e terceiro, com a nossa busca constante de ser mais parecidos com Jesus. Eu espero que isto seja um motivo de boa reflexão para vocês. Até a próxima. Tchau. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.